Olá a todos. Tal como prometido, cá estou eu de volta aos vídeos. Finalmente tive um tempinho para me sentar e gravar. Este início do ano tem sido um pouco atribulado, mas pronto, não há nada que não consigamos ultrapassar e com fé e vontade tudo se há de resolver. Então tive um tempinho para me sentar, gravar. A verdade é que, como já vos tinha dito, já tinha feito um vídeo sobre este tema, que era um tema muito prometido por mim e eu considero muito importante e até fundamental, mas esse vídeo ficou todo atabalhoado, foi interrompido muitas vezes e como não ficou como eu queria e vocês merecem o melhor, resolvi refazer para que não restem dúvidas sobre esta matéria. E então, o tema de hoje é como escolher a nossa base, o tom de base ideal para nós. Acreditem ou não, eu própria já fui enganada várias vezes, ou mal aconselhada por profissionais e não sei porquê, nunca me tinha debruçado muito sobre o assunto até há bem pouco tempo, em que, quando fui fazer o curso e me explicaram exatamente como escolher o tom da base. E o ponto de partida é sabermos qual é o nosso subtom de pele. O subtom de pele está dividido em 3 subtons, o subtom rosa, o neutro e o amarelo, também designados de cool para o rosa e warm para o amarelo. As iniciais dessas palavras estão presentes na designação de algumas bases e aí é que nos podemos guiar para escolher o nosso tom de base. Nós portuguesas e a maior parte das ocidentais têm um subtom de pele dourado e não rosado. Não sei porquê, a maior parte das vezes que comprei base aconselhada por alguém, sempre me indicaram bases com subtom rosa, por exemplo como esta aqui da Dior, que é o 022, e não é o meu subtom de pele é o subtom amarelo. E perguntam a vocês, e como é que podemos saber qual é o nosso subtom e distinguir o subtom da nossa pele? Nada mais simples. Basta verificarmos o tom das nossas veias. Olhamos para as nossas veias e quem tem veias com um tom esverdeado tem um subtom de pele amarelo. Quem tem veias com coloração azul ou arroxeada tem um subtom de pele rosado. O subtom de pele neutro, como o próprio nome indica, é uma mistura de ambos e há pessoas que têm esses subtons espalhados pelo corpo, por exemplo, um tom mais amarelado nos braços e um mais rosado na face, e o que têm que fazer é chegarem a uma tonalidade na vossa cara que fique uniforme com o resto do corpo. Daí que mesmo uma pessoa que tem um subtom de pele perfeitamente identificado tem sempre que uniformizar o tom da pele entre a face e pescoço e colo, porque, como já vos disse várias vezes, o tom do nosso pescoço não corresponde ao tom da nossa face, nem do nosso colo. Se formos muito conscientes, não apanhamos sol na nossa cara e daí que ela, por exemplo, no verão ou quando vamos de férias, tende a estar sempre mais clarinha do que o tom do nosso peito. E perguntar-me-ão, e onde é que podemos testar a nossa base? Existem 2 sítios principais, os mais indicados para testarmos a nossa base. Nunca testem a base no dorso da mão, porque esta zona não corresponde à nossa face, portanto é errado testarmos a nossa base na nossa mão. Portanto, as zonas onde devemos testar a nossa base são sempre nesta zona aqui, perto do maxilar, mesmo aqui nesta zona de transição, ou então mesmo aqui no nosso peito, nesta zona, e esta sim é a zona correta para identificarmos a nossa base. Se colocarmos aqui umas amostras de base, aquele tom que se fundir exatamente com o tom da nossa pele deverá ser o tom escolhido para aplicarmos na nossa cara. Outra das dicas para identificarmos qual é o nosso subtom de pele, que me estava a esquecer,
por norma, o subtom de pele quente ou amarelo fica melhor com acessórios dourados, sobressai mais. Ao contrário, sobressai menos com acessórios prateados. E por sua vez, no subtom de pele rosa ou frio, fica melhor com acessórios prateados e não com dourados. Essa é outra forma de verificarmos qual é o nosso subtom de pele. E então, como estava a dizer, o sítio indicado para testarmos a nossa base será sempre aqui ou no peito. O peito, aconselho, claro que se estivermos como eu estou hoje não vamos colocar no peito, mas se puderem, esta será sempre a zona mais indicada para testarem a vossa base. Outra dica importante é a luz. Daí que o que eu aconselho é sempre pedirem uma amostrinha e aplicarem em casa e verem o resultado à luz do dia, porque essa sim é a luz mais indicada para colocarmos a maquiagem. E então vou passar a exemplificar os tons para vocês verem como faz toda a diferença. Vejam que eu tenho aqui duas bases da Dior e uma tem o subtom rosa e outra tem o subtom amarelo. Depois, com a prática, é muito fácil distinguir estas situações. Outra questão que têm que analisar quando vão comprar a base é o tipo de pele. Identificar o tipo de pele, se é uma pele seca, oleosa ou mista. É óbvio que a escolha da base tem muita importância de acordo com o vosso tipo de pele. Eu não posso aplicar ou não devo aplicar uma base mate numa pele seca, porque isso só iria acentuar essa secura e se for uma pele até com alguma descamação, então ainda pior. Portanto, peles secas devem utilizar bases finas e mais hidratantes do que peles oleosas. Oleosas, precisamente ao contrário, devemos matizar a pele e usar bases mais sequinhas e até selar com pó. Outra coisa importante é se temos uma pele mais madura, se já apresentamos pequenas rídulas ou mesmo rugas, devemos optar também por bases de textura mais fina, mais fluida e até com, se for possível, com umas partículazinhas de brilho, como há a Tante Miracle da Lancôme, uma base perfeita para peles mais maduras. Vou então aplicar um pouquinho para vocês verem exatamente a zona onde devem aplicar a base para escolher o vosso tom ideal. Outra dica que eu já vos dei é que, por exemplo, esta base 025 é um tom de base ideal quando eu estou bronzeada. Nesta altura do ano que estou mais branquinha, não devo aplicar este tom porque, como é óbvio, não é o meu tom atual. O que é que eu faço? Posso misturar com um pouquinho de base mais clara e chegar ao meu tom ideal, que é o que eu tenho realmente feito nos últimos tempos. Misturo uma base que gosto, mas que não está ao meu tom ideal com outra base e realmente chego ao meu tom ideal. Estou aqui a aplicar 3 risquinhas de base para vocês verem onde devemos aplicar para chegarmos ao nosso tom ideal. Como veem, nenhuma destas tons é o meu tom ideal de base. Vou agora aplicar deste lado esta base da Charlotte Tilbury, que neste momento corresponde, embora não pareça, depois de espalhada, ela corresponde ao meu tom ideal de base. Outra coisa que tenho que referir é que as bases oxidam, tendem a oxidar. Então devem aplicar o produto e deixar atuar para verem efetivamente qual é o tom real da base na vossa pele. Daí que eu diga que seja muito importante recolherem uma amostra, tentarem, não é? Não sei se é muito fácil, mas tentar recolher uma amostra, experimentar em casa, deixar a base assentar na pele e aí sim chegam ao vosso tom de pele ideal. Vejam que esta base espalhada corresponde efetivamente ao meu tom de pele.
Uma forma de verificarem qual é a tonalidade da base, por exemplo, neste caso nós conseguimos, depois de alguma prática, conseguimos identificar perfeitamente que esta é uma base com tom amarelo e esta rosada. Mas nem sempre é muito fácil de verificar isso. E no caso de bases em que são identificadas por numeração, a não ser que questionem na perfumaria a que é que corresponde a terminação, no caso o 2 e o 5, é um pouquinho difícil de identificar, mas há marcas que nos facilitam muito a vida, por exemplo, uma marca cuja identificação é feita através de letras e o C corresponde a cool e o W corresponde a warm tone, portanto aí não restam dúvidas e vocês identificam dessa forma. Por exemplo, a Charlotte Tilbury no seu site apresenta várias fotos e várias formas de vos ajudar a escolherem o vosso tom de base ideal. Como sabem, esta marca ainda não existe em Portugal e as bases que eu adquiri da marca foi sempre através da internet e tem algumas cores e acho que realmente é uma marca que nos ajuda bastante a escolher o tom de base ideal. Outra dica que eu vos queria dar é que, caso vocês já saibam exatamente qual é o vosso tom de base ideal numa determinada base qualquer, por exemplo, no meu caso esta 4.5 da Charlotte Tilbury, existem dois sites onde colocamos essa base, esse tom, e ela dá-nos um match, ou seja, uma correspondência numa infinidade de bases de outras marcas. Isso é muito bom quando nós queremos adquirir produtos pela internet ou mesmo nas lojas e não sabemos qual é o tom. Se nós tivermos uma base identificada, colocamos nesse site e elas dão-nos a correspondência em uma infinidade de marcas. Esses sites são o Foundation ou o Find My Shade. Penso que são ajudas bastante preciosas para quem gosta de experimentar e tem receio em adquirir pela internet. Se colocarem então o nome e o número da base que já usam e que têm a certeza que está correta, é uma forma que vos ajuda a realmente a não cometer mais erros e a comprar bases ao engano. Eu vou escrever um post detalhado sobre o assunto para que vocês não fiquem com dúvidas. Vou-vos dar sugestões de bases para os diversos tipos de pele e já sabem, qualquer dúvida podem sempre questionar-me através de mensagem privada ou através dos comentários na minha página de Facebook. Espero que gostem. Espero que me continuem a acompanhar. Sei que nos últimos tempos tenho estado ausente, mas como já disse, esta época do ano é muito complicada para mim. Tenho muitas ideias, tenho muitas dicas para dar. Vou começar por dar dicas dos produtos que eu gostei muito de adquirir no ano 2018 e que eu acho que valem a pena, que são uma boa dica. E vou dividir esses posts em categorias. E aguardem por mais maquiagens, que sempre que eu tiver a disponibilidade irei fazê-las com todo o gosto. Espero que gostem e mais uma vez obrigada por todo o apoio. Beijinhos e até ao próximo vídeo.